Essa ideia de paticleta, ela surgiu como uma brincadeira no serviço. Aquela falta, às vezes, em algum momento de ociosidade, eu pensei em misturar o que seria a mistura de um patinete, né, com uma bicicleta. Então aí surgiu esse conceito, eu criei o nome paticleta, que é inicial de patinete, e cleta final de bicicleta. Comecei a desenvolver uma ideia de como materializar isso, né? E a ideia inicial era a utilização de um motor de roçadeira. Essa que era a ideia que veio nesse primeiro protótipo, é um motor a explosão, né? E aí eu fiquei pensando, né? Pô, será que isso funciona mesmo? Será que não funciona? E aí eu decidi fazer a construção disso. Para que eu pudesse fazer a construção, né? Eu comecei comprando uma bicicleta. Comprei uma bicicleta pela internet, essa que está do lado aí. Instalei o motor nessa bicicleta e comecei a fazer alguns testes de tração, de resistência, né, para ver se realmente eles funcionavam. Numa segunda etapa, eu marquei o quadro e comecei a cortar de acordo com a ideia inicial, né? Eu fiz alguns cortes para aproveitar algumas partes, como parte do quadro, a parte da frente da bicicleta, a roda, né? E alguns componentes dela. Então eu cortei toda a bicicleta aí. A partir desse momento, como eu não tenho recurso meu que é caseiro, é artesanal, né? Eu comecei a molar o quadro, né? Inicialmente eu peguei tubulação de metal mais simples, né? Que é mais fácil de entortar, e comecei a desenhar o quadro que inicialmente eu havia pensado, que é mais ou menos isso que está na foto aí do lado. E para que eu pudesse ter uma referência boa, né? Eu improvisei um tabuleiro de compensado naval, e a partir daí eu fui construindo, né, de forma artesanal, entortando esses metais de acordo com o que eu queria, posicionando, colocando já as medidas reais que ela teria em relação de altura em relação ao solo, o entre-eixo dela, e fui construindo a partir daí para montar o protótipo, né? E essa foto aí seria a parte do alinhamento, né? Porque eu tenho que alinhar uma roda dianteira com a traseira. E eu não tinha recurso em casa para fazer isso. Então os recursos que eu tinha era esse daí, ó, era uma tábua de madeirite, que eu fosse prendendo essa estrutura aí, fazendo os alinhamentos que fossem necessários, né? Bom, definido isso, né, eu peguei e comprei algumas ferramentas, como aquelas dobradeiras de tubo, né? Comprei os tubos e comecei a entortar o tubo. Já parti para entortar o tubo, colocar no lugar ali, de acordo com o gabarito que eu já havia montado previamente, como está nessa foto aí do lado aí. E aí é a evolução dela, né? O quadro aí já todo ele amparado aí por esse madeirite aí, né? E é um processo construtivo para levar, porque na verdade eu queria usar todo esse gabarito como um gabarito de solda, para poder soldar. Aí depois soldamos, nessa foto ao lado aí já é o quadro soldado, já com as rodas instaladas, né? E aí partimos para outra solução, que é uma premissa, já que seria uma evolução da primeira ideia, né? Eu resolvi pensar num sistema de amortecimento traseiro que fosse inédito, uma coisa que eu não encontro pronto, e comecei a molar esse sistema, que é esse que está do lado aí. E é completamente artesanal, né? É assim, construído em oficina de fundo de quintal, né? Mas eu queria ver se isso realmente funcionava. Aí são os componentes, né, dessa suspensão, todos eles cortados à mão, feitos na base da lima. Aí não teve utilização de torno, nem de corte laser, não teve nada disso, foi tudo na mão mesmo, que esse era o propósito inicial do projeto. Aí ela já praticamente montada, né, com o motor de roçadeira instalado, né, que eu já havia feito o teste prévio na bike lá atrás, né, e a prancha, que era o conceito do patinete, né.
coloquei a prancha ali. E essa estrutura, esse modelo, né, ele era inicialmente só para você andar de pé. Eu não tinha ideia de fazer uma forma que eu andasse sentado. A ideia era andar de pé. Tá? Aí já é uma foto praticamente acabada, né, desse conceito de andar de pé, com o motor já instalado. E aí, de uma certa forma, esse cachorrinho que aparece nas filmagens, ele é o Zeus, né? E durante o processo de fabricação dessa bicicleta, ele morreu. Eu perdi o Zeus morreu feliz mesmo, morreu com 14 anos, né? E uma forma de eu homenagear, né, a participação dele, que ele estava sempre comigo em todos os lugares, aí eu pensei em colocar uma carenagem, que é essa que está na foto aí. E a princípio me atendia porque era tudo uma brincadeira e tal, mas depois eu vi que é um trambolhão, que realmente não tinha muito sentido essa carenagem, né? E eu acabei depois, com o tempo, né, tirando essa carenagem, né, acabando com ela. Aqui na verdade é o teste de tração desse motor, né, que eu fiz aí durante o processo aí. E agora é a parte final, é todo o processo desse primeiro protótipo da paticleta, que eu chamei de paticleta 1, né. E quando eu terminei esse protótipo, eu já tinha outras ideias, como, por exemplo, deixar a opção de poder andar sentado na bike, né? Eu ia abolir esse banco de encosto que eu havia feito primeiramente. E a princípio era isso, e trocar esse motor. Aí me veio já a ideia, porque quando eu coloquei esse motor, o quadro, suspensão funcionaram muito bem estável, né? E ela ficou muito boa de andar, muito gostosa de andar, própria para ciclovia, né? Eu deixei ela com a velocidade bem baixa, não passa de 30 km. Aí me veio a ideia de repente, por que não podemos colocar aí uma motorização elétrica, né? Que tem várias bikes aí. E esse é o próximo projeto.